Olá, meus irmãos, quem fala aqui é o Padre Beto Badiani e nós estamos meditando o Evangelho que está em Lucas. E hoje o Evangelho fala para nós dos leprosos. E o que esse Evangelho nos ensina? O Evangelho diz que aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus, ao vê-los, disse: Ide apresentar-vos ao sacerdote. Enquanto eles caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirando-se aos pés de Jesus com o rosto por terra. Ele agradeceu. Este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros nove, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos e minhas irmãs, é importante nós entendermos o que acontece com relação a esse evangelho que envolve os leprosos. Jesus está caminhando para Jerusalém e ouvindo e meditando suas últimas lições para nós e seus seguidores, Jesus quer ensinar a seus discípulos. E as lições que hoje nós tiramos do evangelho, primeiro, é a gratidão. A gratidão é o único tesouro dos humildes, é a virtude das almas. Quem acolhe um benefício com gratidão, paga a primeira prestação da sua dívida. A gratidão é o fruto de grande cultura e não se encontra entre gente vulgar. A gratidão, expresse sua gratidão com palavras e atitudes e sua vida mudará muito de um modo positivo. Então, essas frases sobre gratidão nos levam a entender o Evangelho. Os leprosos na época de Jesus, eles eram os seres desprezíveis, eram pessoas que eram tiradas das suas famílias, viviam uma vida profundamente isolados e quando eles estavam ali em determinado lugar e alguém se aproximasse, eles tinham por obrigação tocar, fazer um barulho e naquele momento tocar um sino e dizer lepra, lepra, lepra. E assim que as pessoas se aproximassem deles, eles viviam nas cavernas, ao longo dos caminhos, então viviam uma vida totalmente isolado de todas as pessoas. Primeira lição que eu acho que nós devemos aprender do Evangelho: quando eles viram que Jesus havia passado, eles foram ao encontro de Jesus. É importante sempre nós notarmos que quando Jesus passa, nós temos a obrigação de corrermos ao encontro dele. Nós observamos que Jesus quer tocar em cada um de nós. Então, os 10 leprosos do Evangelho, eles representam todo o povo de Israel e a humanidade inteira. E a lepra era símbolo da condição de um pecado, da miséria humana e da situação do distanciamento entre Deus e os irmãos. E ninguém pode imaginar uma cura se não curar a lepra do seu coração. Então nós, meus irmãos e minhas irmãs, devemos entender o que Jesus quer nos tocar. Jesus permite que um grupo de leprosos se aproxime dele. Jesus, com isso, ele rompe com a mentalidade de segregação que havia naquela época, que divide todas as pessoas entre puros e impuros, sagrados e profanos. Jesus, no Evangelho de hoje, quer dizer que todos nós somos filhos de Deus e que necessitamos do mesmo tratamento e da mesma proteção. O pedido dos leprosos é: mestre, tem compaixão de nós. Então Jesus, naquele momento, sabendo que para eles serem acolhidos novamente na comunidade, ele diz: ide apresentar-se ao sacerdote. Enquanto eles, naquela obediência cega, que talvez é outro ensinamento profundo para nós hoje, começam a caminhar, todos ficam curados. Mas naquele momento em que todos são curados, apenas um volta para agradecer a Jesus. E esse era um samaritano.
Aqueles que eram considerados adversários do povo judeu. E então Jesus aí mostrou o ensinamento da universalidade da palavra de Deus. O Evangelho é para todos os povos e todas as nações. Jesus não veio para uns, mas veio para todos. Com isso, o leproso curado samaritano experimentou a graça de Deus. O leproso curado voltou-se e ele sabia que foi Jesus que havia lhe dado a cura. Ele reconhece Jesus acima de todas as instâncias de Israel. O leproso entende que Jesus o integrou à comunidade. O leproso vê em Jesus a vida dele ser transformada. A fé do homem enfermo e marginalizado que lhe permite ser completamente redimido. É assim que Jesus quer fazer com cada um de nós. Algumas lições do Evangelho de hoje devem ser colocadas no nosso coração. Nós devemos pensar que nós, o povo eleito, os que estamos na igreja, nós corremos muito o risco de segregar, se não vivermos uma experiência autêntica de fé. Nós devemos aprender na igreja a acolher profundamente. Jesus se preocupa com a dignidade e a salvação do homem. Por isso, o próprio homem, especialmente os cristãos e todas as pessoas de boa vontade, também devem se preocupar com Jesus, com o irmão. Jesus acolhe os excluídos da sociedade. Jesus ampara. Através da cura de leprosos, o evangelista São Lucas quer nos mostrar que Deus tem uma proposta para todos nós, uma vida para todos nós. A vida do homem não pode ser fundada sobre o egoísmo, sobre o distanciamento. Acolher e voltar-se sempre para Deus. Os 10 leprosos excluídos do Evangelho, eles nos ensinam com a sua vida o exemplo que jamais podemos ficar desesperados. Quando nos encontramos diante de alguma dificuldade, de qualquer espécie, pois a vida é de Deus e Deus nela está. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, devemos nos voltar sempre o nosso rosto em direção a Jesus, que é o sol da nossa vida. E este sol nos iluminará e tudo aquilo que em nós é sombra, um dia será transformado. Que hoje, meus irmãos e minhas irmãs, lembremos da generosidade, da gratuidade, lembremos do acolhimento e não lembremos da segregação. Melhor, lembremos da segregação que muitas vezes ocupa o nosso coração e que muitas vezes nos impedem de ver as lepras nossas e as lepras dos nossos irmãos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.